A Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que o número de calvos no Brasil está crescendo exponencialmente, já que são cerca de 42 milhões de brasileiros afetados pela chamada alopécia. A plataforma do Google revela, por exemplo, que o volume de pesquisas sobre transplante capilar dobrou neste último ano. Só que o cenário, para quem tem medo de perder os cabelos, na verdade, é uma ótima oportunidade para médicos e médicas que buscam uma área de atuação com mercado fortalecido e chances de alto retorno financeiro. É sobre o assunto que a gente recebe aqui no Issa Bahia o coordenador da especialização em transplante capilar da Medicina FTC, o médico Marcos Santil. Nosso convidado no Issa Bahia, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Marcos. Muito bom dia. Bom dia a todos, os nossos ouvintes aqui da Tarde FM. Com muito prazer e honra que aceitei esse convite. E estamos aqui para esclarecer, né, qualquer tipo de dúvida que venha ocorrer sobre essa nova pós-graduação em terapia e transplante capilar. Eu falei que essa especialização em terapia, transplante capilar da Medicina FTC é uma boa chance para médicos que buscam uma área com mercado fortalecido, alto retorno financeiro. Isso por quê? Está faltando médico capacitado no mercado e existe grande demanda de gente querendo recuperar os cabelos? Exatamente isso. Atualmente a gente tem uma demanda de profissionais qualificados muito pequena e um mercado totalmente vasto. Nós, como você mesmo citou aí agora há pouco, temos 42 milhões de calvos no Brasil. Isso são dados de 3 anos atrás. Ou seja, isso é exponencial, cada vez mais cresce mais. E estamos falando... Com a população envelhecendo, então? Uma população envelhecendo. Só que estamos falando de homens, não estamos falando ainda do público feminino, que também é acometido pela calvície. Bem menos, né? Bem menos, graças a Deus, né? Porque nós homens ainda aceitamos essa condição de calvo, mas para uma mulher seria bastante difícil. Agora, aumentando a quantidade de calvos e a recuperação dos cabelos é possível em todos os casos? Pronto. É o seguinte, o que eu sempre costumo falar, né? O mais importante de tudo é você fazer uma boa avaliação do paciente, porque nem todos os pacientes ele pode ser feito o transplante capilar. Muitas vezes eu converso com o paciente para a gente poder alinhar as expectativas para fazer um tratamento prévio, uma terapia capilar, para que a gente possa melhorar a área doadora dele e, consequentemente, fazer logo em seguida o transplante. Algumas vezes eu também utilizo a técnica do body hair transplant. A técnica do body hair transplant, a gente vai fazer o quê? Vai tirar pelo do corpo, barba, peito e abdômen para transplantar para a região do couro cabeludo. O Jefferson pode virar um cabeludo. É mesmo, é possível. Cara, pode sim, pode você sim. recuperar sua calvície, né? E você recuperar sua calvície. Agora, é fantástico isso. E eu estava vendo aqui essa técnica que a medicina FTC utiliza, essa pós de terapia e transplante capilar, é uma abordagem cirúrgica que revoluciona as terapias capilares por ser menos invasiva. O que é exatamente essa técnica? FUE, não sei se Sim, fala assim. FUE. Follicular Unit Extraction. O que acontece? Antigamente, as técnicas utilizadas eram uma técnica cirúrgica, um pouco mais agressiva, né? Onde você retirava uma faixa de couro cabeludo na região posterior e segmentava, né? Fracionava, cortava aquilo ali para depois fazer a implantação. O que ocorre? O que ocorria, né, no caso? Ficava algo um pouco mais grosseiro, ficava com aspecto de pelo de boneca, porque você não aqueles tufos, a gente não implantava fio a fio, era tufos por tufos. Sim. Então acabava que não ficava uma coisa Agora é natural. fio a fio? Agora é fio a fio. Atualmente, a tendência é que cada vez mais essa técnica seja mais utilizada, porque fica algo mais natural, mais palatável. Agora, Marcos, você estava dizendo que é possível retirar pelos, por exemplo, do peito?
Sim. para implantar no cabelo? Body hair- Para implantar na cabeça? Sim. Mas não são pelos diferentes? Porque o do pelo não cresce tanto quanto na cabeça. Exatamente. Essa estratégia nós utilizamos quando realmente o paciente não tem uma área doadora viável, né, que é da região lateral e posterior do couro Área cabeludo. o quê? Área doadora. 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 Área doadora, isso aqui, Sim, por sim, exemplo. sim. Isso é uma área Exatamente. doadora. Entendi. Aí você tem uma área doadora boa. A gente pode Posso conversar. recuperar, não precisa apelar para o cabelo. Ainda não. Ainda não. Sim, então essa área doadora a gente sempre vai avaliar, né? Porque o paciente ele pode até querer fazer um transplante, mas se não tiver área doadora viável, a gente não consegue fazer. Não dá para Não tem material. transplantar de outra pessoa, Outra né? pessoa, não dá para fazer isso, porque corre o risco de rejeição, De né? rejeição. E acabar deixando o couro cabeludo da pessoa de forma que não se consegue viabilizar o processo. Mas Né? você estava explicando, o pelo do peito, por exemplo, não cresce Sim. tanto quanto o pelo da cabeça, o cabelo da cabeça. A gente pode chamar de pelo da cabeça também? Pode não, sim, né? pode sim. De uma forma assim mais geral, a gente pode utilizar essa terminologia assim. Mas o que acontece? Ela é o que eu sempre falo, ela vai seguir o DNA do local. Ah, quer dizer que Ela não vai modificar, por exemplo... pode crescer mais então depois? Esse pelo do peito na cabeça? Normalmente não, porque o pelo do peito e da barba, ele tem um crescimento diferente do pelo da cabeça, é menor. E outra coisa, o pelo da região da barba e do peito, ele é mais duro. Ah, então vai respeitar o DNA do local de origem. De origem, justamente. Certo. Ele não vai modificar ao chegar lá em cima, né? Então, tudo isso acontece e a gente tem que explicar isso para o paciente. Porque, por exemplo, normalmente o pelo da barba ele é mais duro, então ele vai notar o aspecto mais duro. Então vai ficar aquele pelo da barba ou do peito eternamente pequeno. Pequeno, A condição dele de crescimento é menor. Mas, como os homens não costumam ter cabelos tão compridos, né? Sim. Então, tá de bom tamanho. E muitas vezes o que acontece? A pessoa, quando não tem cabelo nenhum, ter algo já é uma grande vantagem. Ah, não tenha dúvida. Entendeu? Ernesto que o diga, Quem né? tem essa preocupação, com certeza. Um amigo dizia assim, rapaz, se você se dispõe a gastar tanto dinheiro na cabeça, né, procura um analista. Mas a gente sabe para cada... Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com a calvície. Para mim, era quase certo, né? Sim. Porque todos os meus filhos, de um lado e de outro, eram carecas. Meus irmãos mais velhos não ficaram, sobrou para mim, que sou o caçula. Sim. Mas isso é sempre, a gente trata desse assunto com bom humor, algumas pessoas ficam magoadas, porque tudo Claro, que envolve a aparência da gente é sério. A gente brincava aqui antes do programa começar, eu disse, Jefferson, a escolha desse entrevistado, esse cara com essa cabeleira toda para falar de calvície, tá de sacanagem, mas isso é uma provocação com nós dois. Então, a pergunta é inevitável, porque a gente está conversando com essa naturalidade. Essa sua cabeleira farta é natural ou ela é um caso de sucesso aí das técnicas que o senhor mesmo emprega? Pronto. É um caso de sucesso, mas não por transplante capilar, é por terapia capilar. Eu tenho uma genética familiar de calvos, né? Meu avô era calvo, meu pai é calvo, então a tendência é que eu também fosse calvo. Só que é interessante explicar isso, a genética, ela corresponde simplesmente a 20%. A epigenética, que seria as condições que nós vivemos, é o que vai dar essa situação. Se eu não me cuidasse, se eu não tratasse, eu seria um calvo também. Pô, isso aí é interessante. Quer dizer que genética é 20% responsável 20%, pela calvície. 20%. Isso quando esse gene é ativado. Se você não ativa esse gene, ele está lá, mas ele está lá adormecido. E quais são essas condições, digamos então, ambientais de comportamento que favorecem a calvície? Pronto, fantástico. É assim, o que é que acomete a calvície? Até então, né, nós temos diversos tipos de alopecia, que a mais comum é a alopecia androgenética, né, que ela tem a ver com o gene e com a parte hormonal. Então, supostamente, o hormônio testosterona, que se converte em dihidrotestosterona, é o que vai fazer com que o seu cabelo caia. Essa região aqui, do topo da cabeça, tem receptores para dihidrotestosterona. Então, acaba que o cabelo vai afinando pouco a pouco e se precipitando para a queda. Tanto para homens como para mulheres. As mulheres também têm testosterona. É bom frisar isso. Ninguém fica achando que o cara careca é o danadão.
Tem muito hormônio masculino. Não é bem assim. Não é bem assim. Inclusive, aquela música é dos carecas que ela gosta mais. Peço perdão para vocês. Tá ficando em desuso. Entendeu? Tá ficando em desuso. Por conta da atuação de profissionais, está tirando a força do nosso time. Exatamente. Eu sinto muito, mas eu acredito que brevemente vocês estarão no meu time também. Porque está sendo inevitável a pessoa que tem calvície. Obviamente que tem pessoas que ficam super bem e já aceitaram. Convicto, exatamente. Exatamente. Isso é inquestionável. Tem pessoas que realmente gostam. Mas a gente está considerando o transplante capilar como silicone masculino. Na época que iniciou a moda do silicone, todas as mulheres ficavam assim, olhando uma para a outra. Pô, ela tem, também eu vou querer colocar. E vai acontecer, já está acontecendo a mesma coisa. Agora, doutor Marcos, a sua cabeleira, por exemplo, que foi citada aqui como exemplo, né, é resultado de uma terapia capilar bem sucedida. Explica melhor para gente, que terapia seria essa? Pronto, eu compactuo bastante da linha da tríplice terapêutica, né, que é a terapia oral, tópica e injetável. Como eu também tenho uma vertente na medicina integrativa, eu trabalho também com a terapia capilar integrativa, no qual você não trata somente o cabelo, você tem que tratar todo o seu corpo. Não adianta você chegar, tá injetando aqui, tá colocando loçãozinha e seu corpo está completamente inflamado. A gente sabe que um corpo inflamado, ele propicia a queda. Essa semana até postei um estudo feito lá na Espanha que diz que pessoas obesas têm propensão à queda capilar. Por quê? Porque inflama. Período do Covid mesmo, a gente teve, né, aquela avalanche, aquela pandemia tremenda, e notou-se que as pessoas começaram a perder cabelo de forma abundante. As mulheres ficaram desesperadas, porque começaram a perder cabelo abruptamente. E isso foi por conta do eflúvio telógeno, que é uma queda massiva de mais de 300 a 500 fios por dia. O normal da queda é de 60 a 100 diários. Não se preocupe, se você vê isso aí, faz parte do ciclo capilar. Se essa quantidade aumentar muito, para aí, tem alguma coisa errada. Então, com isso, o que é que acontece? A gente tem que ter esse olhar mais atento, né, para saber as coisas que estão se passando com a gente. Agora, não foram alguns tônicos, eu não sei se a palavra seria essa, ou algumas loções para queda de cabelo que criaram polêmica em torno delas, porque poderiam fazer mal à saúde? Eu não sei, não me lembro aqui. Complementar aqui a pergunta qual é do o Jefferson. nome? Teve reações adversas aí, mas assim, como efeito colateral para medicamentos como finasterida, etc., que causam impotência em alguns casos. Eu acho que era exatamente isso. Entre as reações adversas, no caso de mulheres de produtos, causou cegueira, vi alguma notícia assim. Foi. Isso está dentro desses produtos que são manipulados nas terapêuticas que o senhor utiliza? Qual é a distinção que se faz? Pronto, perfeito. Em relação a esse produto que estava causando cegueira, isso aí a gente até desconhece que produto é esse. Deve ter sido algum laboratório aí que fez de forma errônea e acabaram que utilizaram de... Pronto. Seguramente essa medicação não deve ter Anvisa. Em relação à finasterida e à dutasterida, que são medicamentos que ajudam a inibir a ação da 5-alfa-redutasa, se lembra da testosterona que se transforma em dihidrotestosterona? Para ela se transformar, ela precisa dessa enzima, a 5-alfa-redutasa. Ou seja, a finasterida, como a dutasterida, ela bloqueia essa ação para que não haja essa conversão de testo para DHT, dihidrotestosterona. Algumas pessoas, eu digo até 1%, quiçá, talvez nem tudo isso, podem referir um problema de ereção, de libido, mas é um quantitativo muito, muito, muito pequeno. É uma margem de risco muito elevada. Para os homens sim, Porém, eu prefiro ficar careca. Calma, porque isso é reversível. Você passa a medicação para o paciente, ele se queixa, você suspende, reduz a dose. Mas aí o mal já foi provocado. Não, momentâneo. Não tem nada que não se consiga reverter. Mas algumas vezes isso é psicológico. Esse risco existe ainda? Existe cada vez menos, né? Cada vez menos, porque as pessoas estão se conscientizando. E muitas vezes, como eu acabei de falar, é psicológico. As pessoas ficam naquela... Porque todo mundo está dizendo, isso aí pode
Isso pode. Você coloca isso na cabeça de um homem, amigo. Agora, o risco aumenta também na medida em que o profissional que vai conduzir essas terapêuticas não seja exatamente um profissional qualificado, que a gente também vê e frequentemente tem que dar notícias dolorosas, né? Exatamente. Qual é o caminho e como é que a pessoa que está disposta a fazer esse investimento, de que maneira ela pode, pelo menos, eliminar a chance de cair na mão de um doutor bumbum da vida? Justamente. O mais importante é o paciente conhecer o profissional que vai operá-lo, que vai tratá-lo. E, sobretudo, não ficar atrás de preços. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão cada vez mais colocando preços mais baixos para oferecer mesmos serviços. E isso é impossível. Os custos de uma cirurgia é um custo elevado. Então, se você baixa muito, você vai baixar a qualidade. Dá uma ideia para a gente de um custo elevado desse aí. Olha, antes, né, e por isso que a gente está democratizando o transplante capilar, antes aqui mesmo, na Bahia, era cobrado entre 30, 40 até 50 mil. Hoje em dia a gente conseguiu reduzir isso de uma forma absurda. Hoje em dia a gente consegue fazer entre 15 a 18 mil. Ou seja, quem é que não consegue, se organizando, pagar uma cirurgia dessa? É muito difícil você não querer fazer. A gente está conversando aqui com o médico Marcos Santil, que é coordenador da especialização em terapia, não é isso? Terapia e transplante capilar da medicina FTC. Tudo isso que a gente está falando vale para recuperar a barba também? Porque penso, muitos homens, não é? Não só sofrem de calvície, aliás, às vezes nem sofrem de calvície, mas tem aquela barba. É só um pouquinho aqui, falhada. Um pouquinho ali, uma barba falhada. Tem como recuperar? Né? Farta aqui, exatamente. Não, tem sim. Dentro da técnica, né, do transplante capilar, a gente também tem transplante de barba e transplante de sobrancelha para as mulheres, que muitas das mulheres, não são o caso das meninas aqui, perderam a sobrancelha por conta da moda. Foram afinando, chegou um momento que não ficou mais nada. Então a gente consegue recuperar a sobrancelha e a barba. A barba, sobretudo agora, por conta do nosso Gustavo Lima, né, que tem aquela barba bem típica, né, masculinizada. Então eu tenho também uma demanda significativa de homens buscando transplante de barba. E normalmente falo assim, olha, eu quero igual a do Gustavo Lima. Então a gente vai ter que dar um jeito. Agora, lembrando que a matriz bulbar que a gente retira é do cabelo. Não tem como ser de do outro couro lugar, cabeludo. não. Para barba, não. Para barba, não, né? Porque pelo do peito não serve. Olha, poderia até ser, mas o material bulbar do couro cabeludo é bem melhor. Só que vai crescer consoante ao local de extração. Ou seja, a velocidade é um pouco maior. Então, você só vai ter que ir no barbeiro algumas vezes a mais do que antes. E o inverso é possível também? Por exemplo, quem tem barba demais, né? Eu quero uma barba mais modesta, menorzinha, quero... Porque, por exemplo, eu vejo mulheres que eliminam os pelos das axilas de forma definitiva, não é? Com laser. Com laser. É possível isso para barba? É possível isso até para cabelo, para quem quiser fazer um desenho no cabelo? Sim, isso é possível sim, né? Mas normalmente isso é feito com laser, né? O técnico pode fazer uma reestilização do local da barba e fazer o tratamento com laser. Já é outra técnica, não Aí tem já é nada outra a ver técnica que não tem nada a ver com a minha, não. Essa especialização, doutor Marcos, como é que está a demanda? Tem sido grande? Tem sim. É relativamente recente essa especialização da medicina FTC? Não, essa é a primeira do Nordeste, né? Então, a gente está abrindo aqui a FUE Instituto Brasil, no qual eu sou CEO, junto com a faculdade FTC. A gente fez uma fusão, né, para poder entregar esse material, né, que é essa pós-graduação, para o público, sobretudo nordestino, né? Porque a gente tem aqui, no Brasil, a gente tem 353 faculdades de medicina. No Nordeste, a gente tem mais de 80. Como é que a gente ainda continua indo para o Sul, Sudeste, para fazer os cursos lá, se a gente agora já vai ter um aqui? Então, a ideia foi justamente isso, centralizar aqui no Nordeste essa pós-graduação para que os colegas, obviamente que se vier gente do Sul, Sudeste, vai ser muito bem acolhido, porém, o nosso foco aqui é os nossos colegas aqui dessa região.
Doutor Marcos, antes que o Jefferson, estou de olho aqui no tempo, é que tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui muito pertinente, está escapando para nós aqui. Pessoas que fizeram um tratamento, por exemplo, com quimioterapia, que tem aquela perda como resultado da terapia, essas pessoas podem recompor também seu couro cabeludo, sua cabeleira a partir dessas terapêuticas? Se tem algum tipo de conflito, de incompatibilidade entre o tratamento quimioterápico, o radioterápico e esses produtos que são utilizados? Olha, normalmente o paciente que sofre, que passa por esse processo, o cabelo ele volta a nascer espontaneamente. Caso tenha... no caso do presidente Lula, por exemplo, ele optou por não fazer, mas ele ficou quase sem cabelo, né? Mas aquilo ali já era a progressão da idade dele, Verdade, entendeu? Ali já era a progressão da idade dele, já que é um fator normal. É o que eu estava falando aqui. Se eu seguisse a genética familiar, eu ia ser calvo também. Então, para prevenir isso, você tem que fazer uma terapêutica inclusive, temos que fazer a profilaxia, né? A prevenção. Porque se você deixa isso seguir o seu rumo, aí vai ser fatídico. Então essas pessoas podem recompor, então? Podem As utilizar. pessoas, sim. Normalmente, os pacientes oncológicos, eles recuperam espontaneamente, mas caso tenha alguma resistência, caso tenha algo, a gente consegue dar uma olhadinha assim para ver se dá uma força para o paciente. Para a gente encerrar, doutor Marcos, no início foi citado que nem todos os calvos conseguem recuperar os cabelos. Quais são esses casos? Exatamente. É aqueles pacientes que têm uma área doadora que não seja significativa para fazer o transplante. Entretanto, a gente tenta fazer ao máximo para poder recuperar a área doadora com terapia capilar, que normalmente a gente consegue ter um bom resultado. Eu trato o paciente 4, 5, 6 meses, ele melhora a região doadora, melhora a região a ser transplantada e logo em seguida fazemos. Ou utilizamos a técnica do body hair transplantation, né, do cabelo do próprio corpo. Ou seja, cultiva a área em que pode voltar a nascer o cabelo e depois tira dali para fazer o transplante. Deixa eu só dar uma sinalização aqui. Eu estou trazendo para a Bahia, e é o primeiro aqui do Nordeste, uma tecnologia de células regenerativas nativas. Ou seja, a gente consegue melhorar, né, a partir dessa região daqui, da região posterior do couro cabeludo, que não tem receptores para a dihidrotestosterona, e implantar e injetar na parte superior do cabelo, favorecendo, então, aí sim, a gente está trazendo a genética do local para a região do couro cabeludo para melhorar, sobretudo, a densidade. Isso é um tratamento que está sendo feito já, pode ser associado ao transplante ou não, ou seja, uma técnica individualizada. As mulheres estão recorrendo muito a isso porque as mulheres que começam a ter pouca densidade, querem recuperar isso, então é uma excelente opção terapêutica. Agora, transplante fio por fio, como é colocado aqui, não é um procedimento rápido, imagino eu que deva durar até várias etapas de 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas, mas faz tudo de uma vez só, então? Tudo de uma vez só. A gente divide o processo cirúrgico, né, em 3 etapas. A fase de extração, que a gente faz a extração dos folículos, extração, separação, né, e já armazenamento. A segunda fase é a fase de incisão, a gente vai fazer o desenho de toda a arquitetura capilar. E a terceira fase e última é a fase da implantação. A gente pega todos aqueles folículos selecionados e começamos a implantar. Então, entre uma fase e outra, demora 2 horas e meia a 4, totalizando 8 a 12 horas. O que acontece? É uma técnica artesanal. Não dá para você fazer com máquina, não dá para você inventar. É uma técnica que você vai gastar um tempo, porque você vai estar esculpindo a arquitetura capilar do paciente. Então, é uma técnica muito bonita, que deixa resultados bastante naturais. Inclusive, Jefferson, a gente tenta criar micro-irregularidades no couro cabeludo para que fique uma coisa bem mais natural possível. Ah, que legal, fantástico. Olha, muito obrigado, Dr. Marcos Santil, que é coordenador da especialização em transplantes, terapia e transplante capilar da Medicina FTC, dando essa aula aqui pra gente. Todo mundo que ficou... Não é? Todo mundo que é meio careca e ficou interessado com certeza nesse assunto. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e muito até obrigado. Uma próxima. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Agora são 4 minutos para as 8 na tarde, FM.